Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área aí com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula continuaremos falando sobre força magnética, mais precisamente sobre a força que atua em um condutor reto quando este está em um campo magnético uniforme. Nós vamos resolver exemplos para aplicar o cálculo do módulo da força e também vamos, em alguns exemplos, caracterizar o vetor força magnética que atua sobre esse condutor, beleza? Então, vamos lá, pessoal, acompanhe aí comigo. Vamos à leitura do nosso primeiro exemplo. Um condutor reto de comprimento L igual a 50 cm é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 2 A. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B igual a 2 vezes 10 a menos 3 Tesla e forma com a direção do campo um ângulo de 30 graus. Caracteriza o vetor força magnética que atua sobre o condutor. Então vamos lá, pessoal. Para começar, vou fazer um esboço deste fio. Tá aqui o nosso fio. Esse fio, ele tem um comprimento segundo o problema de 50 centímetros. Então, L igual a 50 centímetros. Está sendo percorrido por uma corrente I, cuja intensidade é 2 amperes. Vou representar aqui a minha corrente I. E essa corrente vale aqui 2 amperes. E nessa região, onde meu condutor encontra-se, há a presença de um campo magnético uniforme de intensidade 2 vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Certo? Vou representar aqui algumas linhas de campo, onde esse meu condutor encontra-se. Ele disse para a gente que o ângulo entre o campo e a corrente é um ângulo de 30 graus. Tá? Aqui está o ângulo θ. Esse ângulo θ, segundo o problema, é 30 graus. Tá certo? E aí nós vamos ter que caracterizar o vetor força magnética. O que quer dizer caracterizar o vetor força magnética? Quer dizer que nós teremos que calcular o módulo, que vai ser dado pela expressão força magnética é igual ao campo vezes a intensidade da corrente vezes o comprimento L do fio, multiplicado pelo seno θ entre a intensidade da corrente e o campo magnético. Nós teremos que dizer qual é a direção e o sentido que nós iremos utilizar a regra da mão direita. Beleza? Então vamos começar calculando o módulo deste campo. Todos os dados foram dados no problema. O comprimento L está aqui, 50 centímetros. A intensidade da corrente é 2 amperes. O campo magnético vale 2 vezes 10 a menos 3. Então é só substituir os valores nessa equação aqui que nós vamos obter o módulo dessa força magnética. Então a força magnética vai ser igual ao campo 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a intensidade da corrente, 2 vezes o comprimento do fio, 50 centímetros, pessoal. Tem que ser escrito isso aqui em metros, tá? Então, você tem que pegar esse valor e dividir ele por 100 para obter em metros. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, ou 0,5 se você preferir, vezes o seno de 30 graus. Então, fazendo aqui as continhas,
Podemos cancelar esse 2 com esse 2. Lembrar que o seno de 30 graus vale meio. Tá? O seno de 30 é 1 sobre 2. Mais uma vez aqui você pode simplificar o 2 com 2. E aí a sua força magnética vai apresentar aí um módulo de 1 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Então, a primeira parte, que é determinar o módulo da força, utilizando a equação que nós mostramos na aula anterior, concluído. Agora nós temos que dizer qual é a direção. Como eu falei para vocês, a direção da força magnética é perpendicular ao plano formado pelo campo e pela corrente. Então, vamos colocar isso daqui, ó, perpendicular ao plano formado por B que é o campo magnético, e I, que é a intensidade da corrente. Beleza? Agora nós precisamos determinar o sentido. E o sentido nós só conseguiremos determinar utilizando a regra número 2 da mão direita. Então, como é que eu vou fazer aqui? Mais uma vez, eu vou utilizar esse círculo para indicar a palma da nossa mão. O nosso polegar, ele segue aqui, ó, no sentido da corrente, tá? Então, tá aqui, ó, essa setinha indicando o sentido da corrente, como se fosse o nosso polegar. Os nossos dedos seguem aqui o caminho do campo. E a palma da nossa mão empurra o fio. Então, vamos fazer aqui a representação. Aqui a palma da nossa mão. E a força magnética vai, então, aqui, ó, aparecer. Então, esse vai ser o sentido, tá? Ele vai ser determinado aí pela regra da mão direita. A gente poderia utilizar aí a definição de que o sentido é a direção, né? Nós sabemos que o B e o I é perpendicular entre si, mas poderíamos falar aqui que está apontando, né, para cima, na diagonal. Direção diagonal. É uma outra forma de indicar, mas a regra da mão direita é que vai determinar com precisão qual é o sentido, beleza? Então, toda vez que estamos falando de caracterizar um vetor, e neste caso estamos caracterizando o vetor força magnética, nós teremos que calcular o seu módulo, que é o valor numérico, definir a sua direção e mostrar qual é o sentido utilizando a regra da mão direita, beleza? Então, finalizamos aí o nosso primeiro exemplo. Vamos então agora ao nosso segundo e último exemplo desta aula. Leitura, pessoal. Um condutor reto e horizontal de comprimento L igual a 0,20 metros e massa M igual a 60 gramas, percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 15 amperes, encontra-se em equilíbrio sobre a ação de um campo magnético de indução B e do campo gravitacional G, conforme a figura. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a intensidade de B e o sentido de I. Então, vamos lá. Para iniciar, nós precisamos lembrar que se o meu sistema encontra-se em uma condição de equilíbrio, isso quer dizer que a força gravitacional e a força magnética têm módulos iguais, tá certo? Então, nós podemos escrever isso, ó. A força magnética tem módulo igual à força peso, a força gravitacional, beleza? Outra coisa que nós precisamos lembrar é que a força peso, a força gravitacional, ela é sempre vertical e aponta para baixo, beleza? Portanto, a minha força magnética vai ter que ter um sentido oposto, mesma direção e mesma intensidade. Então, a minha força magnética vai estar aqui, ó, apontando para cima. Tá aí a força magnética.
Segundo o problema, ele trouxe as informações para a gente do comprimento do fio, 0,20 metros. Ele deu para a gente a massa deste fio, que é 60 gramas. Trouxe também a intensidade I da corrente elétrica, que é de 15 amperes. E pediu que nós adotássemos o G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aí você se pergunta, né, qual é o ângulo entre a força e o campo? Bem, pessoal, nós podemos observar que nós temos aqui um campo que está saindo do plano da tela, tá certo? Como se estivesse saindo do plano da tela. Então, o ângulo entre a força e o campo que está saindo da tela forma um ângulo de 90 graus. Então, você tem o seno de 90 graus e o seno de 90 graus vale 1. Beleza? Outra coisa que você tem que lembrar é como calcular a força gravitacional. Essa força gravitacional, ou força-peso, vai ser obtida pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, nós só precisamos substituir os valores numéricos na equação e determinar o valor do campo, que é a única coisa que falta dentro do cálculo da força magnética, tá certo? Outra coisa importante é que você deixe todos os valores em unidades do sistema internacional. Então, a massa que foi dada aqui em gramas tem que ser colocada em quilogramas, tá certo? Vamos lá, substituir e fazer as conversões. A força magnética, como é que a gente calcula a força magnética? Campo, corrente, comprimento do fio, seno do ângulo. Isso vai ser igual à força gravitacional, a força-peso, massa vezes a gravidade. Como a gente quer obter aqui o valor do campo, vamos isolar então o campo. Todos os termos estão multiplicando, vão passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, eu vou ter aqui em cima M vezes G, aqui embaixo vai ficar I vezes L vezes seno θ. E agora vamos substituir os valores. A massa, 60 gramas, você tem que escrever isso em quilogramas. Tem que dividir por 1000, tá? Então, eu vou multiplicar aqui vezes 10 elevado a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Aqui embaixo, a intensidade da corrente elétrica vale 15 amperes. O comprimento do fio é 0,2. O seno do ângulo, 1. E aí, você fazendo a continha, você vai obter que o campo magnético nesta região tem módulo igual a 0,20 Tesla, tá certo? Este é o valor do campo magnético. Além de determinar o valor do campo magnético, ele pede também para que a gente determine o sentido da corrente elétrica, beleza? Então, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Eu vou desenhar aqui um círculo representando a palma da nossa mão, tá certo? Observa aí que a força magnética está saindo da palma da nossa mão, né? Como a gente já havia definido isso. Então, está saindo aqui. Então, a palma da sua mão está... Você vai posicionar ela como se ela estivesse saindo da tela, tá? Como se ela estivesse saindo da tela. Seu polegar vai estar apontando aqui para o lado esquerdo, para quem está olhando a tela de frente, tá certo? Então, aqui está o polegar. E o nosso polegar é que vai indicar qual é o sentido da corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica está fazendo o sentido da direita para a esquerda. Tá aqui, então, a representação da corrente I no meu condutor, beleza? Então, o campo tem valor de 0,20 Tesla e o sentido de I, né? O sentido da corrente elétrica é da direita para a esquerda, beleza? Então, era isso para a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.